Olá, tudo bem? Eu sou o Dudu e estou começando mais um episódio do podcast Gala Razão Não Vou Sofrer. Podcast que eu ajudei a conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo. Se acompanha nesse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje vamos falar de uma vitória do Atlético por 2-0 contra o Internacional em Belo Horizonte, na Arena MRV. No último jogo antes da parada por Mundial. O Mundial que a gente podia estar lá, infelizmente não aconteceu. Apesar dessa ter sido a última partida do Atlético antes da parada, fazia um tempo que o Atlético não jogava. Então aí quem é atleticano estava tendo uma semana boa, semana tranquila, mas a gente que é atleticano sabe que essa semana boa, semana tranquila acontece quando o Galo não joga, né? Quando o Galo joga costuma aí arrancar os cabelos da cabeça, mas não vai ser no dia de hoje. No dia de hoje o Atlético venceu o Inter por 2-0, venceu um adversário que estava com muitos desfalques, mas que a gente foi capaz de fazer o que tinha que fazer, que é vencer um jogo e vencer aí sem tomar gols, com uma vitória para dar confiança, porque a gente espera que o segundo semestre seja bem melhor que o primeiro. Nessa parada aí que o Atlético não teve jogando, teve a entrevista finalmente dos donos do clube, o Rafael Menin, o herdeiro, falou em nome do pai. Eles estavam se escondendo durante todo esse tempo, finalmente apareceram para dar explicações. E as explicações deles, eu vou resumir aqui para vocês. Basicamente, eles assumiram alguns erros, mas focaram, por exemplo, nos títulos, principalmente de 2021, o que é um pouco irônico, porque em 2021 o Atlético não era SAF. Eles estão se vangloriando de títulos de quando o Atlético não era SAF, quando eles eram apenas investidores. E aí é que tá, quando eles eram apenas investidores, estava ok. O problema é que agora eles são donos do clube. E sobre a dívida do Atlético que não para de aumentar, apesar de o Atlético ter vendido patrimônio, o shopping, porque eles falaram que isso ajudaria o Atlético a manter o clube com saúde financeira, eles culparam o momento do Brasil de juros e tudo mais. E essas explicações em si estão até ok. O real problema, eu vou dizer aqui com seriedade e sem o ódio que eu tenho a esses donos do Atlético normalmente, é que o Atlético continua um time super endividado, com a dívida aumentando sempre, o Atlético continua atrasando salários e o Atlético continua com fama de caloteiro no mercado. O problema é que essa situação é a mesma situação que a gente tinha quando a gente não era SAF, ou seja, o Atlético não teve nenhuma vantagem ao se tornar SAF. A gente continuou com os mesmos problemas de antes. Então, por que virou SAF? A gente só virou SAF porque eles fizeram promessas que eles não conseguem manter, que é pagar as dívidas ou deixar o time com um elenco muito forte que esteja sempre nas cabeças, o que também não acontece. Ou seja, o Atlético está na mesma situação que era antes de virar SAF, só que agora tem um dono. E esse dono é a pessoa mais rica de Minas Gerais e mesmo assim o Atlético não mudou de situação. As dezenas de promessas feitas não viraram nada. Então esse é o real problema da SAF do Atlético. O Atlético não mudou em nada a sua situação por ter virado SAF. Então não tinha motivo para virar SAF. A gente só deixou que o time que era de todo mundo, eu sei que na prática não era de todo mundo, o Atlético tem os associados são famílias ricas de Minas Gerais, de Belo Horizonte, blá blá blá, mas ainda assim passava a sensação de ser de todo mundo. E agora não, agora tem um dono e é por isso que você percebe na torcida, no estádio e nas redes sociais esse distanciamento do clube e de torcida, porque agora ele não é mais todo mundo, ele tem um dono e esse dono é incompetente. Mas vamos falar agora da partida de hoje, da vitória do Atlético por 2-0 contra o Internacional. Foi a primeira partida do Dudu. O Dudu já começou a sua trajetória no Atlético como titular. Para mim foi bem dentro do possível. Ele tem muita qualidade técnica. Você vê só no jeito que ele trata a bola. Ele conseguiu fazer algumas jogadas, transformar alguns lances em jogada de perigo, mas ainda falta um pouco de ritmo. Eu acho que ele bateu um pouquinho de cabeça com o Hulk. O Hulk vem na sua pior temporada com o Atlético. O Hulk parece muito pesado, ele está muito lento nas jogadas. É realmente assim importante que nessa parada para o Mundial o Hulk melhore sua forma física, porque ele tem aí chegado atrasado nos lances e perdido oportunidades boas para o Atlético. Então o Atlético foi com o que tinha de melhor, né? Já que o Lianco estava suspenso, então o Atlético começou em campo com o Everson no gol, nas laterais o Natanael e o Rubens, na zaga o Igor Rabelo, que na minha opinião jogou bem. Talvez uma das coisas mais surpreendentes da partida de hoje foi o Igor Rabelo jogando bem. O Júnior Alonso fazendo companhia para ele na zaga. No meio campo a gente teve o Alan Franco e o Gabriel Menino. E no ataque Dudu, Rony, Hulk e o Gustavo Scarpa.
Esse foi o time do Atlético, provavelmente o melhor time que o Atlético poderia mandar em campo, já que o Coelho está machucado, o Arana machucado e o Lianco suspenso. Enfrentando um Inter muito desfalcado, a gente esperava que o Atlético já iniciasse com muita força, mas não, o Atlético começou com muita dificuldade de saída de bola no início do jogo. O Inter começou muito bem e o Atlético começou muito mal, errando muito passe bobo. O Inter, nessa pressão de saída de bola, conseguiu roubar algumas bolas ali e criou boas oportunidades, e o Atlético estava com muita dificuldade, demorou a entrar no jogo, mas aí, com o jogo passando, o Inter cansou, não conseguiu manter essa pressão na saída de bola, e o feitiço virou contra o feiticeiro. O Atlético começou a apertar a saída de bola do Inter e conseguiu bons lances, conseguiu roubar a bola nessas situações e criou boas oportunidades, até que aos 29 minutos, no cruzamento do Rubens, o Rony se embanana com o zagueiro e o zagueiro faz um gol contra, abrindo o placar para o Atlético. E depois daquele início ruim, o Atlético foi melhorando com o passar do tempo e no fim do primeiro tempo esse placar pareceu muito justo. O Atlético foi melhor que o Inter. Dos 15 minutos ali para frente, o Atlético foi melhor que o Inter e mereceu ir com o placar em vantagem para o intervalo. Mas aí, quando começou o segundo tempo, o Inter começou muito forte novamente, pressionando o Atlético e rapidinho já teve duas boas oportunidades ali com o Borré. E nesse segundo tempo eu achei o Inter melhor que o Atlético. O Inter teve boas oportunidades, foi uma partida que o Everson salvou a gente. O Everson fez uma grande partida, fez excelentes defesas. O Atlético teve uma dificuldade enorme na bola aérea. O Inter, em cruzamentos de faltas e escanteios, teve boas oportunidades. Várias vezes alguém do Inter cabeceou sozinho. Então foi uma partida ruim aí do sistema defensivo, batendo cabeça em lances aéreos, mas aí o goleiro salvou a gente. Como eu disse, nesse segundo tempo o Atlético não foi muito bem. Teve algumas chances de contra-ataque, mas o contra-ataque parou no pé do Hulk. E como eu disse no início desse comentário, o Hulk está bem lento, bem pesado e não conseguiu dar continuidade em nada. Eu acho que o Hulk tem que rever sua forma física aí para a segunda metade do ano, porque ele tá trazendo os lances. Não é de hoje que o Hulk tá parecendo pesado em relação ao resto do time. Mas aí o Inter foi cansando, foi colocando jogadores ofensivos porque precisava empatar o jogo. Aí o sistema defensivo deles ficou bem aberto e aos 48 minutos, num bom lance do Igor Gomes, o Júnior Santos saiu cara a cara com o goleiro, chutou, a bola passou embaixo das pernas do goleiro e entrou no gol, fazendo 2-0 e decretando essa importante vitória do Atlético antes da parada para o Mundial. É uma partida difícil de analisar assim, se o Atlético jogou bem ou não. Eu acho que o Atlético jogou bem no primeiro tempo e no segundo tempo tentou ali se manter com o placar, mas teve dificuldades defensivas, principalmente em bola aérea. Mas no fim deu certo, a gente precisava desses 3 pontos. O Atlético se recupera do campeonato, continua aí longe das primeiras colocações, está em 7º, mas nos dias de hoje 7º vai para a Libertadores, então eu acredito que é uma boa colocação para o Atlético, até porque eu acho que é impossível o Atlético lutar pelo título, então é importante a gente se manter ali na zona de Libertadores e tentar beliscar ali um G4 ali para ir direto na fase de grupos pro ano que vem. Então o Atlético está nessa campanha de recuperação, os resultados estão vindo, o futebol bonito, bem jogado ainda não veio junto aos resultados, mas é melhor vencer do que não vencer jogando bem igual estava nas primeiras partidas, que o Atlético jogava bem e não vencia. Pelo menos agora a gente está conseguindo os placares que a gente precisa, os 3 pontos que a gente precisa para a gente sonhar com coisas melhores na segunda metade do ano. Por hoje é só, pessoal. A gente volta lá em julho, um mês aí de parada, e é um mês que eu também vou parar o podcast. Eu volto quando o Atlético voltar a jogar. Eu fico por aqui. God bless e good night.